aqui é Bruna Gazola falando. Hoje, mais uma edição do programa Mães Atípicas. Estou aqui com a minha amiga Juliana para contar um pouquinho para vocês da história dela. Juliana, quem é você? Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Soares. Eu sou advogada, sou militante na área de direito de saúde das pessoas com deficiência e direito do trabalho. E sou mãe do Lucas, né? Que tem 6 anos e tem síndrome de Down. Então, eu sou uma mãe atípica, lido bastante com famílias atípicas, né, em prol de que eles tenham uma qualidade de vida merecedora. Com certeza. Ju, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua gestação. O Lucas ele foi uma criança muito desejada desde sempre. Então, eu sabia que eu queria ser 2 coisas na vida. Mãe e advogada, né? Então, estou na advocacia aí há 30 anos, né? E consegui engravidar do Lucas, eu já tinha meus 37 anos. Então, foi aquela alegria, todo mundo na expectativa. E quando nós fomos fazer a translucência nucal, né, nos 3 meses de gestação, nós fomos informados, né, pela médica que fazia ultrassom, da síndrome de Down. Então, eu perguntei, fiquei bem assustada, perguntei se era um diagnóstico mesmo. Ela falou que era uma estatística e que eu tinha que fazer outros exames, mas ela falou de uma maneira bem brusca. Então, aquilo chocou bastante toda a família, dos amigos. E dali pra frente, a gente passou a querer entender mais do assunto. O que seria a síndrome de Down, o que viria a ter. E eu passei a procurar por médicos, por terapeutas. Então, assim, foi na época do susto, mas esse susto fez com que a gente tivesse a obrigação de entrar nesse universo. E foi assim que a gente conseguiu, a família toda unida, né? Conseguiu alcançar bastante informações de conteúdo com profissionais de qualidade. O diagnóstico é um momento bem delicado, mas bem importante, né? Eu, assim, no meu ponto de vista, do que eu vivi, foi a partir daí que eu criei mais força para fazer o que eu tinha que fazer pela Mariana, né? Então, assim, como que foi para você, para sua família, para o seu marido receber esse diagnóstico? Como eu te disse, nos 3 meses de gestação, não foi uma questão de um diagnóstico. Foi uma expectativa e depois a gente teve que fazer alguns exames. O que eu sempre costumo dizer, Bruna, é que as pessoas, elas têm... os médicos, a gente sempre, né, pelo menos espera que os médicos tenham empatia. Então, e comigo isso não funcionou. Então, da forma com que ela me deu aquela notícia, foi uma forma que ela me deixou em depressão 4 meses. Né? Então, foi uma coisa muito, muito impactante, porque o Lucas era sonhado. Né? Então, você tem que descaracterizar um sonho para formá-lo de uma forma diferente. E eu costumo sempre dizer isso é importante, é que um diagnóstico não define ninguém, né? O que a mãe ou o pai, com essa informação, a família, o que eu oriento a fazer é procurar informações. Então, procure conversar com médicos especialistas na deficiência que foi constatada, né? Ou na doença que foi constatado. Não adianta a gente entrar no desespero, porque o medo domina, o medo cega. E aquilo faz com que você não consegue sair do lugar. Então, hoje, na minha profissão, quando eu vou atender as mãezinhas e os paizinhos, né? Eu falo para eles, gente, vocês me desculpem, mas o meu cliente é o fulano, não são vocês, mas eu vou dar uma colher de chá, né? E eu costumo sempre deixar uma questão, um carinho, uma empatia para acolher aquela família, né? Que está naquela situação. Quando eles chegam comigo, eles já passaram da fase do susto da questão médica. Muitos não sabem da questão terapêutica que precisa, não sabem dos direitos que eles têm, né? Que a pessoa com deficiência tem. Então eu procuro, ele vem por um assunto, mas eu costumo pincelar tudo no que eu poderia ajudar. Eu acho que isso é você plantar uma sementinha para fazer o diferente na vida daquela pessoa, porque eu tive muita ajuda. Então, desde quando eu tive essa questão com essa profissional da translucência nucal, mas depois disso, Deus foi muito bom. Colocou só profissionais e anjos na minha vida.
Então, com isso, foi indicando para outra. Então, eu tive uma médica obstetra muito bacana que me indicou para a doutora Maria Regina, que fez todos os ultrassons com total carinho, com total empatia, me explicando as coisas, tentando me acalmar, vendo o lado bom da situação. Me colocou em grupos de mães e pais, e isso é muito importante. Eu sempre aconselho, né, você em casa, se você está com uma questão com uma criança com qualquer tipo de deficiência, se você tem dúvida, além dos profissionais, converse com outras famílias. Porque às vezes o que deu certo para uma pode dar para outra, e a gente vai se unindo. Como as figurinhas que nós trocamos, né, Bruna? A gente sempre troca figurinhas com os nossos filhos também. Sim, Ju. Acaba que a gente vira uma rede materna, né? Maternidade atípica. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente vivencia esse luto, né? É um luto. Mas é o que eu sempre falo também, que diagnóstico não é destino. Eu li uma vez essa frase, achei super importante e eu levo isso pro resto da minha vida. Ju, como que é o dia a dia do Lucas? Conta um pouquinho sobre ele pra gente. O Lucas, ele tá com 6 anos. O Lucas, ele faz tratamento multidisciplinar desde os 15 dias de vida. E com isso, o desenvolvimento dele tem sido muito bom. Quem conhece sabe a figurinha que é. Ele é lindo. Quando o Lucas tinha quase 1 aninho, eu montei um Instagram dele. E aí as pessoas falavam, nossa, Juliana, mas você não tem medo de expor seu filho? Eu falo, não. O que eu tenho medo é da falta de informação. O que eu tenho medo é de deixar a sociedade sem saber o que um síndrome de Down é capaz de fazer. E é assim que funciona. Hoje eu reencontro amigos e eles falam, Ju, obrigado por você ter feito isso. Porque hoje, postando a vidinha dele, então, ele vai numa escola regular, né? Ele faz o tratamento, então, ele faz físio, fono, TO, ele faz a neuropsicopedagogia, já fez ecoterapia, hidroterapia, a musicoterapia, que também foi essencial na questão do vocabulário dele. A escola que ele faz hoje é uma escola inclusiva, né? Então, é uma escola que isso é uma coisa importante que as mamães e papais precisam prestar atenção. Muitos me procuram com relação com problemas com a escola, além da questão do problema do tratamento que é negado pelo plano de saúde, né? Eu faço isso todo dia, então atendo famílias para esse tipo de orientação. Mas o Lucas, com isso, ele me ensina todos os dias o que a gente tem que sempre estimular as crianças. Então, ele faz o Kung Fu, que ele ama, né? Faz foto, o Lucas é modelo, fez comercial, esse Dia das Mães ele fez uma campanha publicitária, se achou. Então, eu acho que é isso. A gente tem que falar um não ao capacitismo, né? Não pode nivelar a criança, o jovem ou o adulto com qualquer tipo de deficiência, nivelar por baixo de jeito nenhum. Cada um tem a sua luz, né? E eles têm que ter a chance de ter o desenvolvimento, né? A gente tem que estimular para que eles alcancem cada vez mais o lugar deles no mundo. Com certeza. Você abordou um assunto, né, que é o capacitismo. É algo muito delicado. E, Ju, vocês já vivenciaram alguma situação discriminatória? Bruna, eu vou falar para você que essa questão da discriminação, a gente se depara, eu me deparei com isso desde a barriga, tá? Quando eu dei a notícia para uma certa pessoa que eu estava grávida, que tinha o diagnóstico da síndrome de Down, ao invés da pessoa tentar me sensibilizar ou ser carinhosa, né? Ela simplesmente falou, nossa, você sabe que morre logo, né? Eu falei, oi? Como assim? Então, assim, são coisas que você vai se deparando no decorrer. Mas aí, o que eu vejo que, assim, como eu estudo muito, eu converso com muita gente, eu costumo falar isso nas minhas palestras também, eu não critico mais. O que eu tento fazer quando a pessoa vem com algum ato discriminatório, então, eu chego com o Lucas nos lugares, as pessoas olham com aquela cara, tipo, ai, coitadinho. E aí sempre vem uma vovozinha e fala, tadinho, né? Ele é doentinho. Não, ele não é doentinho. E eu sempre explico para as minhas clientes, falando, não adianta vocês brigarem ou discutirem nesse sentido, sabe? Ou serem grosseiras com uma pessoa. Porque ela fala isso, porque como ela aprendeu. Então, vamos tentar eliminar essas barreiras? Então, isso explica para a pessoa. Então, eu sempre, quando tem um ato de discriminatório, isso acontece sim. Em escolas, eu fui pedir a vaga na escola e, ai, poxa, não tem vaga. Então, assim, ou nem me ligava mais, não me retornava. Então, assim,
Aí eu fico falando, eu que sou da área, né, da advocacia intensa mesmo com relação ao PCD, eu já passo por isso, você imagina quem não tem nenhuma informação. Mas, assim, o recado que eu deixo sempre para a sociedade é, quando se deparar com isso, tentar conversar e mostrar o direito daquela pessoa. E para isso você vai precisar estudar, procurar profissionais, advogados especializados, porque nem todos vão saber te orientar, para que a gente consiga fazer com que a sociedade adquira informações de conteúdo e as barreiras sejam minimizadas. Eu acabei vivenciando uma situação, né, essa semana. Na verdade, foi semana passada. Eu precisei levar a Mariana no pronto-socorro, porque ela tava gripadinha, né? E a médica que nos atendeu, perguntou assim: mãe, qual que é a doença que ela tem? Aí eu falei, ela não tem nenhuma doença, né? Aliás, a doença que ela tem é gripe, mas ela tem o diagnóstico de paralisia cerebral. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quem não vivencia essa luta que a gente vivencia, tem que se conscientizar para procurar informação, para saber como falar com as pessoas, né? Para saber como que vai se referir a elas. E, Ju, assim, com relação à escola, às terapias que o Lucas faz, e como que é? Ele gosta? Como que é esse dia a dia, assim, para ele nessa questão? Ele se diverte? Sim. Às vezes a minha mãe costuma falar, meu Deus, ele tem a agenda mais lotada do que de um adulto. Mas por que é importante que a criança tenha está turbinando de informações? Porque ela tem a plasticidade, a neuroplasticidade, que vai, né, até os 6 anos de idade. Então é importante que faça com que a criança ela seja cada vez mais estimulada nessas fases. Então a profissional, cada uma com a sua expertise, ela vai o quê? Abordar exatamente o que a deficiência faz com que a criança tenha aquele atraso. Então ele vai sempre para as terapias, então ele tem uma rotina bem... Ele tem terapias quase todos os dias. Nós conseguimos intensificar mais as terças e quintas. Então, e ele vai super feliz. Por quê? Porque, além de tudo, a terapeuta que trata de uma criança atípica, além de ter muito estudo, né, porque eles estudam bastante, buscam inovações, né, na questão da parte neuroevolutiva. A gente sabe que o investimento delas é alto nesse sentido. Mas tem uma coisa, Bruna, que é muito importante, que é o amor com que elas fazem aquilo. Né? E elas não acolhem só a criança, elas acolhem a família também. Porque falta muito isso, né? O acolhimento familiar. Tanto na esfera privada quanto na esfera pública, eu vejo que é uma coisa que falta bastante, o acolhimento familiar. Então as famílias não sabem para onde ir, o que fazer. Tem gente que marca consulta comigo para saber a orientação. Para que lado que eu vou? O que eu faço agora? Né? E aí eu vou fazendo o caminho que eu já tracei. Eu tenho o maior orgulho nele e tenho maior gratidão em poder passar isso para frente. Né? Para poder que as pessoas também tenham condições de terem esse conhecimento e buscarem os seus direitos. Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas o Lucas faz de manhã terapias, à tarde ele vai para a escola e à noite ele brinca. E brinca bastante. Coloca todo mundo para fazer aula de Kung Fu em casa. Adora gravar um vídeo, né? Ou galela. Então, assim, gosta culinária, gosta bastante. Eu vejo ele fazendo os bolos. Adora fazer os bolos, então ele quer convidar as pessoas para ir em casa. Então ele tem que fazer o bolo para a pessoa que vai em casa. Eu acho que isso é extremamente importante porque ele faz com que a gente consiga estimular várias partes, né, da vidinha dele. Sim, é verdade. Ju, você falou uma coisa agora que eu achei muito importante, especial, né, que é a questão do acolhimento das famílias, a forma, né, com que elas te abordam como profissional e tudo mais, e também quando a gente vai até os terapeutas. A gente espera, principalmente, esse acolhimento, tá, gente? Antes da criança que precisa ali ter o acompanhamento, né, psicológico, acompanhamento terapêutico, a família precisa de acolhimento e direcionamento. Isso é muito importante. Ô, Ju, e como que é vivenciar essa maternidade atípica para você? Bruna, eu reformulei. Eu só não, né? Como toda mãe atípica, nós acabamos traçando toda a nossa vida em prol da criança, né, para que ela consiga ter um desenvolvimento cada vez mais eficaz. Então,
Quando veio a questão do diagnóstico, quando o Lucas... E aí eu fiquei 4 meses em depressão, e eu saí dessa depressão quando minha mãe me falou o seguinte. Minha mãe estava com muito medo também, a gente não conhecia muito a questão, e minha mãe falou assim, mas Ju, eu tenho medo de você não conseguir. Eu falei, opa! O que você falou? Então, assim, é Deus falando através da minha mãe. Te desafiou também, né? E ela sabe que eu sou, você me der 5, eu vou dobrar. Então, e aí foi o que eu faço na vida. Então, o que eu tenho que... Eu tenho que equilibrar os pratos. Eu amo o que eu faço, a minha advocacia é minha vida desde os 14 anos. Então, eu traço... Hoje eu estou montando um escritório, né, aqui em Valinhos, estou saindo de uma sociedade em Campinas, estou montando o meu escritório aqui em Valinhos, que vai ser voltado para as pessoas com deficiência e para a área de direito de saúde também. E aí eu consigo ficar mais perto dele, então eu consigo participar ativamente da vida dele e levá-lo numa clínica, porque as clínicas hoje, graças a Deus, elas têm uma estrutura boa para a gente trabalhar de lá, então eu faço o meu home office de lá da clínica, acabo atendendo algumas mães também que estão lá na clínica. Nossa, que ótimo. E isso é interessante, eu faço roda de conversas com mães atípicas, às vezes nas clínicas, e assim, isso funciona muito porque cada uma tem uma dúvida, mas a gente acaba ali conversando. E com isso eu consigo levá-lo à escola, né, estar próximo, e consigo fazer o que eu gosto, né. Chegar nesse nível foi cansativo. A gente, né? O que eu gosto sempre de falar é que é para as mães não desistirem. Essa semana mesmo, antes de ontem, eu atendi uma mamãe e eu vi que ela era uma profissional, eu não sei a profissão dela, tá? Mas eu vi que ela era uma pessoa bem engajada, né? Assim, que ela estava muito preocupada pelo trabalho dela. E eu falei para ela, mãe, calma, vai dar tudo certo. Porque ele tá com 3 meses. Né? A criancinha tá com síndrome de Down, tem síndrome de Down, tem 3 meses. Eu falei, calma, respira. Vamos cuidar dele agora? Vamos focar nas terapias agora. Então a gente vai entrar com ação, contra o plano de saúde. Ele vai ficar bem orientado, bonitinho. E com isso você vai conseguindo fazer o paralelo com a sua carreira. Não deixe a sua carreira para trás. É o acolhimento. É o acolhimento. Então a hora que eu vi no olhar dela, eu vi o brilho de falar. Eu acho que era o medo que ela tinha, na verdade. Então, eu tentei acalmá-la naquele sentido. E eu acho que deu certo. Quando a gente vira mãe, né, que a gente vira mãe, a gente quer ser mãe. Então, a gente quer cuidar, quer ter, né, todo aquele momento de vivenciar, mas assim, a gente também não quer deixar de ser mulher, não quer deixar de ser uma profissional, a gente quer continuar vivendo esse sonho, a gente quer conciliar tudo. E existe, né, na maternidade, ou na maternidade não atípica, ou na maternidade atípica, alguns desafios. Para você, Ju, qual foi e qual é o maior desafio da maternidade? Então, o maior desafio da maternidade é sempre estar no time correto. Vamos dizer assim. Por quê? Toda mãe, né, você mesmo falou, quando a gente vira mãe, a gente quer cuidar e a gente tem muito medo de toda culpa, né? Mas será que eu tô fazendo certo? Culpa todo dia. Será que eu tô fazendo certo? E na maternidade atípica, o que eu vejo é que os times não podem ser perdidos. Então, eu fico muito preocupada com isso. Então, eu estudo muito. Eu pilho. As terapeutas do Lucas, elas já se tornaram minhas amigas, porque eu pilho elas direto. Eu falo, mas e agora? Eu tô fazendo tudo que tem que fazer? Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer nesse sentido? Aí eu vou olhar. E sobre tal coisa? Aí eu vou estudar um método diferente que eu vi num outro laudo de uma outra criança. Eu falo, sobre aquilo ali, o que você tem a me dizer? Por quê? Porque a gente tem medo de perder nosso time. Então eu acho que na minha maternidade, o que mais me preocupa é estar sempre presente na vida do Lucas, mas proporcionar para ele tudo que ele merece na vida. Então, assim, se ele quer... às vezes a gente, por exemplo, já for, como a gente vai à praia e tal, tem a parte meio que discriminatória, sem querer, das pessoas daquele olhar, né? A hora que elas 5 minutos depois, elas não têm mais aquele olhar. Porque elas veem que elas conseguem fazer tudo. Ele tá chutando bola, ele tá correndo, ele tá brincando, tá fazendo amizade com a turma do lado, né? Porque é praticamente o vereadorzinho da cidade. Então ele tá conversando com todo mundo. Então eu acho que, na minha visão, a minha maternidade hoje é isso. É não perder os times e fazer com que ele tenha com todas as experiências que qualquer criança tem. E até agora tá dando certo.
essa questão do time é super importante, né? E eu entro aqui, né, na abordagem de que nós, cada vez mais, precisamos ter ao nosso lado profissionais experientes e capacitados, tá? Porque, assim, o time, se ele for perdido, né, Ju, não volta mais. E aí a gente perdeu aquele marco, aquele momento que é super importante, talvez de um aprendizado, ou talvez de uma habilidade que a criança venha a desenvolver, adquirir. Então, é importante que a gente sempre tenha profissionais capacitados, né? É isso, Bruno. E uma coisa, aqui a gente está se referindo muito a crianças, porque é a nossa praia ainda, né? Nós lidamos muito com crianças, mas além de ser mãe do Lucas, advogada, eu sou presidente das comissões da OAB, né, de Direito da Pessoa com Deficiência e Direito de Saúde aqui da OAB de Valinhos. E através dessas comissões, a gente tenta sempre levar informações de conteúdo para a população. E o que eu tenho visto muito, que as famílias com os jovens, elas têm me abordado muito nessa questão, por quê? O time, né, infantil já foi, mas isso não quer dizer que eles não têm que terem oportunidades, tá? Então, até na minha penúltima especialização, eu fiz um artigo científico que fala muito sobre a humanização da cota do jovem aprendiz com deficiência. Então, o que eu sempre explico para as mamães e papais? Vocês sabiam que o filho de vocês pode ser um jovem aprendiz com deficiência? Ah, mas eu não sabia. Então, vai buscar se informar. Então, vai no Senai, vai no Guardinha, né? No CIE. E vai tentar atrás para fazer uma verificação de vagas e verificar se o perfil que a criança tem, que o jovem tem, se enquadra numa vaga aí para ser um jovem aprendiz. Porque daí, de repente, a gente pode, através mesmo, terapeuticamente, com uma ajuda terapêutica, conseguir fazer com que esse jovem possa ser inserido no mercado de trabalho, né? Isso é importante, porque o que eu vejo que as crianças, elas têm assistência quando a gente fala da rede privada. Na rede pública estamos ainda muito longe daquilo, né? Mas na rede privada, quando você fala, quando a pessoa tem um plano de saúde e consegue judicializar, se for o caso, ela tem uma assistência até 10, 12 anos, você vê que a criança tem bastante coisa para fazer e bastante estímulo, né? E depois disso? Depois disso fica um limbo. E aí temos que estimular mais essas questões. Então, o que você precisa trabalhar nessa fase dos 10, 14 anos? Eu sempre falo isso com as terapeutas. Gente, vamos começar a olhar para os jovens. E ela fala, Ju, vamos formar umas equipes, ver os mais velhos, o que a gente consegue trabalhar. Então, elas estão trabalhando em grupos, né? Grupos de psicomotricidade, grupos de questões de culinária, grupos, né, que tem um acompanhamento terapêutico, né? Hoje, por exemplo, eu estou escrevendo um outro artigo sobre o acompanhante terapêutico infantil, mas também o acompanhante terapêutico para inclusão no mercado de trabalho. No caso dos autistas, mas não é só voltado para autista, né? O acompanhamento terapêutico é voltado para quem tem a prescrição disso. Sim. Então, são coisas que a gente tem que olhar também. Então, o leque é muito grande, né? Você até comentou sobre esse assunto, né, da capacitação profissional. Eu até lembrei de uma situação. Hoje eu estou como líder do Comitê de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Grupo Mulheres do Brasil aqui de Valinhos, né? E eu estive recentemente visitando uma entidade daqui e eles até mencionaram da preocupação que eles têm, né, quando finalizarem o atendimento do adolescente. O que eles vão fazer depois? Então, nós temos e nós precisamos, né, ter a consciência da população, e aí do Senai, né, do Patrulheiros e todas as outras entidades voltadas para o profissionalismo aqui de Valinhos, para convidar essas pessoas para conhecer, para participar e fazer um projeto ali de conscientização, né, para as famílias. Porque às vezes, o que eu sinto? Eu sinto que as famílias acham que aquele jovem ali, o filho, ou o neto, ou o primo, não vai ser incluído, né? Não vai ter oportunidade de trabalho. Ele não vai conseguir. Exatamente, é o que não vai conseguir. E essa é a surpresa. Quem disse? Quem disse que ele não vai conseguir? E se der uma oportunidade para ele tentar? Sim, essa eu acho que é a questão primordial. Sim. Oportunidade. Eu costumo dizer nas palestras, Bruna, que tem
tem muitos direitos. A pessoa com deficiência, ela tem muitos direitos. Então, tem direito previsto na Convenção Internacional, tem na Constituição Federal, tem, né, na lei de inclusão, lei Berenice Piana, tem um monte de lei. Uhum. Mas não está escrito em lugar nenhum o direito de ser feliz, que esse ele é primordial. Esse é um direito que as pessoas precisam respeitar. Sim. Né? Todo mundo tem direito de ser feliz. E para que a pessoa seja feliz, ela tem que ter uma qualidade de vida. Ela tem que ter dignidade. E ela tem que ter uma oportunidade. Então aqui fica até... Porque muita gente não sabe. Muitos empresários... Eu atendo direito do trabalho empresarial. E eu atendo muita gente que fala... Mas, Ju, eu não sabia que ter o jovem aprendiz com deficiência. Ele é um jovem aprendiz. Então, o que eles falam? Eles se limitam a contratar o jovem PCD, para vaga de PCD direto, para cumprir cota. Entendi. Que é muito bom. Sim. Mas e se ele for treinado como jovem aprendiz durante pelo menos uns 2 anos, ter uma qualificação, porque daí você vai explorar o melhor que ele tem. Quem falou que ele não tem, gente? Né? As pessoas têm que ter oportunidade. Você explora aquilo do jovem, e se ele tiver condições, ele pode ser promovido e ele passa a ser da cota PCD. Tudo bem, mas ele vai ter o direito de ter algo mais. Sim. E eu não estou desmerecendo, Bruna. Quando eu falo isso, eu deixo muito claro que eu não estou desmerecendo funções menores, que hoje em dia a gente vê que o cumprimento de cotas são funções mais simples. Tá tudo bem também. É tão digno quanto qualquer uma. Sim. Tá? A questão não é essa. A questão é de você dar uma oportunidade. E quem falou que aquela pessoa que está somente colocando a compra num pacote não poderia fazer algo mais? Então, fica aqui a dica para os empresários pensarem com carinho, né? E procurarem aí as organizações, as entidades que tenham o acesso aí ao jovem aprendiz para a contratação do jovem. Eu desafio vocês a fazer isso. É verdade, ó. Que desafio legal, hein? Vamos. Estão desafiados então, hein? Ó, a Juliana deu uma boa dica. E assim, Ju, o que eu entendo? Que é importante, né, que a empresa, né, ali, o empresário, como empresa mesmo, ele pergunte para a pessoa com deficiência em qual área ele quer trabalhar. Qual profissão ele quer ter? Né? Chega de capacitismo. A gente já está numa fase, assim, numa era que a gente precisa ter essa conscientização de incluir todas as pessoas e priorizar o sentimento, o desejo dela também, né? É isso. E Ju, por exemplo, você atende também adolescentes nos processos que você patrocina? Como que é? Ou são maiorias famílias de crianças? Como que é? A maioria que vem é a família da criança, a criança para tentar o tratamento. Mas, por exemplo, diante as palestras que eu dou, o conhecimento, divulgando essas informações, como a gente está fazendo isso agora, vai ter sempre uma família que vai falar, poxa vida, então eu vou atrás disso. E aí, né, ou algum outro direito que tem a pessoa com deficiência, né, questões de FGTS que pode ser levantado, questões ou até mesmo do próprio benefício assistencial do BCP. Então, a maioria vem com questões de tratamento, são crianças. Mas, por exemplo, tem adulto, jovem para adulto, e que também precisa, porque é um outro plano terapêutico, por exemplo. Lembra que eu falei aqui que eu tenho um jovem que ele tem uma síndrome chamada síndrome do X frágil. E além do transtorno do espectro autismo, ele tem a síndrome do X frágil. E ele é uma graça, eu sou apaixonada nele, né? Corintiano roxo. É do nosso, então. Eu torço pro São Paulo. Achei que você fosse Mas eu gosto muito dele. Bom, vamos lá, né? Então, assim, eu gosto muito dele, da família dele, e assim, ele está tendo essa oportunidade de uma tentativa de ser incluído no mercado de trabalho. Ele está trabalhando hoje numa loja de vasos, ele faz o atendimento, assim, ajuda no atendimento. Ele está aqui no Patrulheiro fazendo essa parte mais teórica, com o acompanhamento terapêutico, porque ele faz a terapia através do método ABA, da ciência ABA, e os terapeutas acabam fazendo com que ele consiga ser incluído no mercado de trabalho, porque tem muitas empresas que não estão preparadas, as menores, né? As maiores, elas têm mais engajamento com relação à inclusão. Mas as menores não é nem
preconceito, é por falta de conhecimento mesmo. Então a equipe terapêutica pode auxiliar esse jovem nesse sentido também. Olha, que legal. Isso é muito interessante. Sim, muito interessante mesmo. Ô Ju, agora falando um pouquinho, né, sobre a questão de síndrome, que você falou dessa síndrome rara, a síndrome de Down, né, ela é considerada uma deficiência? Ela tem alguma particularidade? Então, assim, eu não sou médica, né? A síndrome de Down é considerada deficiência, como o autismo é considerado deficiência, né? E assim, peculiaridade que tem é um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. E alguma particularidade, assim, alguma característica que a síndrome de Down tem que outra síndrome ou outra deficiência não tenha? Você sabe alguma coisa nesse síndrome sentido? de Down, porque, assim, o Lucas ele é submetido a análises de pediatras convencionais, mas também da pediatra especializada em síndrome de Down, né? Que é a doutora Flávia Nogueira. Ela também tem filho com síndrome de Down, então ela acabou se especializando nisso. Uma das coisas que eu sempre busco, e ela sempre me orienta nesse sentido, é na questão da parte da nutrição, né? Então, assim, o Lucas faz suplementação, ele come muito bem, então ele come coisas muito saudáveis. Agora que ele tá aprendendo a comer umas porcarias aí, mas também, coitado, então não dá pra ele ser criança. Mas, em regra, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a síndrome de Down, em regra, eles têm cardiopatia. O Lucas não tem. Mas, então, a grande maioria tem a cardiopatia. E aí precisa fazer cirurgia. Às vezes precisa, às vezes é só com tratamento. Então, vai de cada indivíduo. Por isso que o importante, vai aí, família, tem uma criança com síndrome de Down, procura profissionais especializados, porque vai fazer com que aquela criança, ou aquele jovem, né, ou até mesmo o adulto, tem uma qualidade de vida melhor, né, mais rica. Então, por exemplo, vai numa nutricionista que seja mais focado nisso, para falar quais os alimentos podem, quais não devem ser evitados. O exame de sangue, por exemplo, o Lucas faz exame de sangue constantes bem mais cedo do que as crianças típicas, para análise de colesterol, tireoide, são coisas que às vezes pode ter na síndrome de Down. Então, eu acho que assim, num resumo geral, leigamente falando, né, porque eu sou só uma mamãe curiosa. Especialista mamãe. Uma especialista uma doutora mamãe. Uma né? doutora mamãe. Uma doutora mamãe. Eu acho que é isso. Então, procurar o acompanhamento de pediatras, cardiologistas, neurologistas, se for o caso. Mas, principalmente, a criança tem que ser estimulada. Então, quanto antes a família conseguir fazer com que essa criança seja avaliada por uma equipe multidisciplinar, físio, fono e TO, pelo menos esses 3, que sejam voltadas para tratamentos neuroevolutivos, que são eficazes, comprovadamente eficazes no tratamento das crianças atípicas, né, em geral. Olha, que interessante. Eu lembrei de uma coisa agora, que eu não sei se você sabe também. Talvez, acredito que sim, né? Mas a Mariana, como ela foi uma criança prematura extremo, né? Ela pôde fazer o uso de um medicamento que chama Palivizumab. E esse medicamento, ele contribui na prevenção da bronquiolite. E as crianças que têm cardiopatia também podem tomar. São 5 doses anuais durante os 2 primeiros anos de vida. E isso daí pode ser, né, solicitado para o convênio médico e também para o Estado. Sim. Então, é muito legal. A Mari tomou e ela não teve. A bronquiolite. Isso. Realmente surtiu bastante efeito. Eu acho que tudo que a gente puder de informação, trocar essa ideia com os médicos, né, de verificar quais as possibilidades que a gente pode alcançar para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, é válido, né? Sim. É sempre válido. Mas assim, isso, quando eu falo para procurar um especialista, não quer dizer que o outro que é convencional seja ruim. Não é isso. É a mesma coisa que a gente fala na advocacia. Eu não faço direito tributário e não faço criminal. Eu brinco com meus clientes. Não mata ninguém não, que eu não sei defender. Eu falo a mesma coisa. Não sei defender. Eu vou te levar uma maçã que é pra você ficar com fome lá ainda. Vou levar a música da Xuxa no bolso. Então, assim, não adianta você querer ir por exemplo, num pediatra que não atende crianças neurotípicas, né? E que ele não vai ter a peculiaridade. Ele vai saber o básico, porque eles são extremamente inteligentes, gente. Eles são médicos, né?
também médico que não seja inteligente. Mas assim, não é isso. É que eles precisam ter a especialidade mesmo. Então, cada vez mais que a gente vai atendendo, é a mesma coisa na nossa área. Quanto mais pessoas a gente vai atendendo, mais a gente vai estudando e mais a gente vai aprendendo a resolver situações. Situações que há 6 anos, quando eu comecei no direito de saúde, no PCD, eu desconhecia. E que hoje eu consigo ensinar. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que as mães têm que ter um olhar nesse sentido. Converse com outra família. Eu sempre falo isso, conversa com outra família. Veja qual o caminho aquela família fez e tente, né? Pode ser que dê certo. É uma ideia. É, troca de informação, né? A troca de informação. Pessoal, como a gente já comentou aqui, a Juliana ela é advogada, né? Ela hoje está como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB aqui de Valinhos. Tem uma vida profissional bem corrida, né, Ju? E é mãe. E aí eu queria saber de você como que é conciliar a maternidade com a sua vida profissional. Então, a vida profissional, eu acabo fazendo uma troca, né? Então, no período da manhã, por exemplo, que eu fico mais dando atenção para o Lucas, embora eu tenha uma rede de apoio, que isso é importante, e é importantíssimo, aliás, não é só importante, é importantíssimo. Eu acho que para a gente conseguir conciliar a maternidade com carreira, Bruna, não tem outro jeito. Não, né? não tem. Eu sou extremamente grata, né? Eu tenho a Solange que me ajuda há 5 anos em casa. Tenho meu sogro, minha sogra, minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai com quase 80 anos ainda ajudam. Nossa. Né? Além do meu marido, quando ele consegue, porque ele trabalha também 12 horas por dia, então fica mais difícil para ele, mas sempre que ele está em casa também, a gente troca. Ele chega, ele vai. Muitas vezes a gente janta juntos, tá? Todo mundo acha que a advocacia é fácil, né? Mas principalmente porque eu lido com liminares, gente. Liminar não tem tempo. Liminar não tem essa, não dá pra esperar. A pessoa precisa operar a cabeça, a pessoa precisa tirar o tumor, precisa. Não dá pra você falar, eu vou fazer no 15º dia do prazo. Não dá. Então o que acontece? Eu fico com o Lucas na medida do possível, ele vai pra escola, quando ele volta, minha sogra sempre ajuda, meu sogro também. A minha enteada brinca com ele também, isso ajuda bastante. E aí a gente janta junto, tem aquele momento dele dormir e muitas vezes eu volto trabalhar. Muitas vezes. Eu sei bem o que é isso. Muitas e meu vezes marido também. eu volto trabalhar e fico até tarde da noite, né, trabalhando enquanto ele tá dormindo, porque no outro dia a gente vai começar aquela rotina tudo outra vez. Mas também porque, Bruna, eu acho que assim, quando você lida com direito empresarial, é uma coisa. Agora, quando você lida com direito de saúde de pessoas com deficiência, principalmente no direito de saúde que é muito rápido, você tem que ter a empatia e o respeito e o carinho que aquela família precisa. Sim. Né? Então, outro dia até uma cliente, o esposo dela, eu consegui uma prótese para ele, que ele achava que ele ia morrer. Eu falei, não, o senhor não vai em lugar nenhum, não. O senhor tem compromisso, o senhor tem que fazer uma cirurgia. Aí ele deu risada e falou, Deus te ouça, filha. Ele sempre ouve. Sim. E ele fez a cirurgia. E aí, eu marquei na minha agenda o dia da cirurgia dele. Eu já tinha conseguido eliminar. Mas eu queria saber dele. Porque a gente se envolve emocionalmente. Muito. E aí eu mandei uma mensagem no dia seguinte da cirurgia pra esposa dele, perguntando como tá. E ela ficou super grata por conta daquilo. Né? Porque eles não são meus amigos, mas assim, eu tenho um respeito e um carinho. A gente conseguiu o êxito, né, na ação para que ele fizesse aquela cirurgia. E eu fiquei extremamente feliz. Inclusive, né, no meu próximo escritório agora, que eu quero selecionar, as pessoas que vão trabalhar comigo vão ter que saber sambar, porque a gente dança, a gente samba quando eliminar. Então, um dos requisitos vai ser esse, inclusive. Já coloca no currículo, Já então. tem que colocar, Quem eu acho sabe melhor sambar. já ir se preparando. Quem quiser trabalhar comigo ano que vem, já vai se preparando e ó, sambinha no pé. É isso aí, Ju. Ô, Ju, já que a gente adentrou nesse assunto de liminar, de processo, de vida profissional, a gente tá tendo uma polêmica aí, né, na mídia, sobre essa questão do cancelamento dos planos de saúde. Qual que é a orientação, a dica que você tem para passar aqui no programa para as famílias que estão vivendo esse momento, que estão passando por essa situação? E tem bastante gente, né? Tem bastante gente mesmo. Então, tem muitas que eu consegui agora, já judicializei, né? E os cancelamentos, eles ocorrem, agora tá esse na mídia. Mas eles ocorrem sempre, tá? Por zilhões de motivos. Explodiu, né? Agora explodiu. Mas o que eu oriento é o seguinte.
procure um advogado especializado e se você tiver com ou o titular do plano de saúde, do benefício, ou algum dependente que tenha um tratamento contínuo, que não possa ficar sem atendimento, procure um advogado e entre com ação para que esse tratamento seja restabelecido imediatamente. E eu digo por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu já tive casos assim, então não vou ficar criando caso, não. Eu não vou ajuizar ação, não. Eu vou para outro plano de saúde. Eles me indicaram um plano de saúde. Vocês indicaram? Tá bom. Você vai dar entrada lá? Então você não vai pedir o restabelecimento? Tá bom. Deu 2 meses. A pessoa, doutor, eu tô desesperada porque eles não me aceitaram. Eu falei, é? Lógico. É um desrespeito, né? É um desrespeito. Então, assim, a lei de plano de saúde, Bruna, é muito clara. Tá? E não pode haver discriminação por idade nem por doença pré-existente, que é tudo que eles fazem, né? Cláusulas abusivas, eles colocam cláusulas em contratos que excluem tratamentos neuroevolutivos, por exemplo, tá? Das crianças atípicas. Para você ter uma ideia, muito perto de colocarem o ABA na resolução da ANS, bem pertinho, eu peguei um contrato que tinha sido feito assim, uma semana depois, que já tinha sido incluído no rol da ANS, e lá estava uma cláusula que não estavam excluídos do tratamento método TheraSuite, Bolbat, ABA. Mas, gente, o ABA, inclusive, faz uma semana, sei lá, 10 dias, está no rol da ANS. Como é que ele faz um contrato posterior e excluindo? Então, são coisas que a família não vai ler aquela monte. E outra, que a família também, como todo consumidor, não vai discutir a cláusula do contrato. Não, a gente não discute cláusulas, elas são taxativas, mas elas são abusivas. E isso tem que ser muito bem analisado. Eu estava vendo ontem, né, acompanhando uma discussão sobre esse assunto, e um representante de um convênio médico falou que eles estão cancelando porque eles entendem que a pessoa com deficiência não está fazendo um tratamento médico. Por isso que eles estão cancelando. Como que ela não está fazendo tratamento? Pois O tratamento multidisciplinar é um tratamento contínuo. É desrespeito, né? É desrespeito. Desrespeito à lei e às pessoas, à vida da pessoa. Mas eu tive vários casos, não só de pessoas com deficiência, mas de idosos também. De idosos que são excluídos do plano de saúde, assim, com 90 anos, com 92 anos. Você imagina o desespero dessa família. Então, assim, quando você me pergunta como é a vida da advogada, você acha mesmo que eu vou deixar uma senhora de 92 anos sem plano de saúde? Nossa, não tem como. Não tem como. É então, assim, eu não vou dormir enquanto eu não terminar aquela ação para entrar, para pelo menos no outro dia a gente ter uma liminar. E foi exatamente o que aconteceu. Tratamento de câncer. Então, qualquer outra doença, né? Que traga qualquer risco tratamento. A pessoa, se estiver em tratamento contínuo, ela não pode ficar desassistida. E por quê? Se você não fizer uma ação contra esse plano de saúde, o que vai acontecer? Pode ser que um outro plano de saúde negue. E aí você vai ter que entrar com ação contra o outro plano de saúde também, porque ele não pode negar. Mas nega. Complicado, né? Bom, só pra gente finalizar, então, nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recadinho, né, para as mães atípicas. O que você tem para falar para elas? Bruna, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né? Você sabe o quanto que eu admiro você como pessoa, como profissional, como mamãe da Mari. Obrigada, minha querida Mari. Você também é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada. E o recado que eu deixo, que é para todas as famílias atípicas, é que a gente tenha sempre eu sempre falo para minhas clientes, não precisa ganhar no grito. Vamos tentar ler mais, procurar informações, para que quando você vá reivindicar um direito do seu filho, você tenha uma base, um conteúdo. E eu não estou falando uma questão só, se precisa ser uma advogada para fazer isso. Não! Hoje em dia, né, a internet está aí para a gente procurar também tantas informações, mas vai mais a fundo. Converse com profissionais, se você tiver alguma dúvida. Busque ajuda ao invés de desistir. Não desista. As pessoas com deficiência, elas precisam ser respeitadas, elas precisam ter dignidade e elas precisam ter oportunidades. Então, é de suma importância que a família também apoie nesse sentido, né? Porque aqui a gente pode falar, quando a gente fala da família, muita gente está falando das crianças, e é para que elas tenham oportunidade futura.
Mas quando a gente fala de pessoa com deficiência, nós também podemos falar de qualquer deficiência. Ou alguém que se tornou deficiente por causa de um acidente. Ou mais, na melhor idade, né? Vamos falar na maior idade ou melhor idade, né? Depois dos 60, dos 70, 80 anos, de repente a pessoa também pode ter alguma deficiência por conta da idade. Então, por que não saber dos seus direitos agora? Fazer com que esses direitos fiquem claros para a sociedade. Porque uma coisa é uma sociedade ignorante, sem informação. Às vezes a gente fala muito por maldade, né? Fala, a pessoa está fazendo por falta de respeito, tudo. Mas nem sempre é isso. Muitas vezes é por falta de informação. Então fica aqui a minha dica. Vamos ter mais informações, ter mais conteúdo. E no que eu puder ajudar, eu fico super à disposição também. Obrigada, Ju. Obrigada por ter aceitado o meu convite, por compartilhar esse conteúdo super rico com a gente. É muito importante. O objetivo, né, desse momento é justamente essa troca, a gente trazer pessoas que vivenciam a maternidade atípica, né, com filhos com deficiência, porque é isso, a gente tem que ter essa rede, esse apoio e esse momento para poder conversar. Eu agradeço vocês que estão aqui conosco. Lembrando que toda quarta-feira, às 18 horas, a gente vai ter essa oportunidade aqui, né, de troca, de conversa. Muito obrigada a todos que estiveram conosco nesse momento. E eu quero só trazer um recadinho e uma informação. E um convite para vocês. No dia 15 de junho, das 10 da manhã até as 14 horas, na Faculdade de Valinhos, nós teremos um evento chamado Autismo em Ação. Esse momento vai trazer possibilidade de que as famílias atípicas, as pessoas com deficiência, sejam atendidas de forma voluntária, tá? Por profissionais capacitados e que vivenciam esse dia a dia de terapia. Então, nós teremos médicos, dentistas, nutricionistas, advogados. A doutora Juliana estará conosco como doutora, né? Exatamente. Teremos também fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Gente, vai ser um momento único em Valinhos, tá? Nossa intenção é de que isso aconteça pelo menos a cada 3 meses, então não vai parar por aqui. E você que precisa de uma orientação, de um atendimento, de um aconselhamento, está convidado a estar lá conosco. Obrigada.